Você se lembra dessa frase aí do Fred? Gente, o Campeonato Carioca tem que acabar. Acaba, Carioca! Isso aconteceu após ele ser expulso em Fla-Flu em 2015, válido pelo Campeonato Carioca daquele ano. Isso no primeiro tempo. Mas de fato, será que realmente o Campeonato Carioca tem que acabar ou ainda tem salvação para a competição? Qual a importância do Cariocão? Vamos tentar responder isso juntos. Para começar, qual é a importância dessa competição para os times pequenos? É óbvio que o primeiro fator é o fator financeiro, né? Os clubes pequenos, 8 dessa edição, tirando Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense, os outros 8 pequenos dependem muito da parte financeira para sobreviver. E a maior fonte de renda deles para o ano que mantém esses clubes em pé é justamente o campeonato estadual, principalmente quando o time joga contra os grandes. E o detalhe também que vem uma grana de parte da TV, ou seja, grana pela transmissão desses jogos. E que esse ano vai ser transmitido, se não me engano, para o Brasil todo. Se não é para o Brasil todo, para São Paulo e acho que a região sul. Estou falando da Band aqui, né? Vai transmitir o Campeonato Paulista, mas o Cariocão vai ser transmitido para grande parte do Brasil, como aconteceu no ano passado. Então é uma grande chance para times como Bangu, Madureira, o Audax, aí, quando enfrenta time grandes, ter esses jogos transmitidos aí na TV praticamente todo o Brasil, né? Então isso dá visibilidade para esse time. Além do mais, também tem a renda dos estádios, dos jogos. E é uma grande oportunidade para esses times pequenos vender, inclusive, o seu mando, trocar a questão de jogar em casa para jogar em outro estádio maior quando o jogo é contra times grandes do Rio. Então, por exemplo, o ano passado, Madureira e Flamengo, comando de campo do Madureira, não foi no Anacleto Campanella, que é um estádio pequenininho. Na verdade, esse jogo foi lá no Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. Uma oportunidade para o time ganhar uma grana com a renda de estádio. Ou também esses times, quando joga contra aí Fluminense, Vasco, Flamengo e Botafogo, manda os seus jogos aí em estádios um pouco maior do que os seus. Como, por exemplo, lá em Volta Redonda, ou São Januário, ou Engenhão, ou até o Maracanã. E isso só é possível durante o Campeonato Carioca. Uma outra questão que eu já citei aqui é a questão da visibilidade, que não só expõe esses clubes para o Brasil inteiro, muita gente que de repente nunca ouviu falar que o Audax tem uma filial aqui no Rio, o Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro, que vai estrear na Série A esse ano, também vai ter o seu nome espalhado por todo o Brasil por conta da transmissão do Campeonato Carioca, e também a visibilidade para jogadores que têm uma chance de ouro para ter o seu futebol mostrado aí para o Brasil inteiro. Então, por isso que às vezes um jogador que faz um Campeonato Carioca, por exemplo, aí pelo Bangu, o cara vai parar no fim do Carioca, vai parar lá no Manaus, por exemplo. Estou citando aqui. Acontece casos desse tipo aí. E óbvio também que eu considerei um dos principais é a oportunidade desses times aí de classificação para campeonatos nacionais, para competições nacionais, como por exemplo o Audax, que conseguiu aí uma vaga para a Copa do Brasil. Pela primeira vez o time vai disputar essa competição a nível nacional por conta do título da Libertadores do Fluminense, porque o Fluminense, quando foi campeão da Libertadores, automaticamente entra numa fase, já que vai jogar a Libertadores esse ano, entra aí numa fase, digamos, mais avançada da Copa do Brasil. Com isso abriu uma vaga para a Federação Carioca na primeira fase, e o Audax, como ficou em 6º lugar na edição do ano passado, conseguiu essa vaga. Ou também jogar a Série D do Brasileirão, o que garante aí um calendário cheio do time, não só no primeiro semestre com o Campeonato Carioca, ou a Copa Rio, ou a Taça Rio também, como também aí o ano inteiro jogando competições nacionais. Isso é de extrema importância e questão de sobrevivência para esses times pequenos. E qual é a importância disso para os times grandes? Antes de eu te contar, deixa aquele like se você estiver gostando desse vídeo e se ele está tendo lá a sua importância para você entender um pouco mais sobre o Campeonato Carioca. E também já se inscreva aí no canal do Planeta Futebol Clube se você não é inscrito. E dá um pause aqui agora e verifica esse sininho das notificações aí. Muita gente reclamou que não estava recebendo esses vídeos. Eu fui lá na minha conta pessoal, dei uma verificada, dei um ok e voltei a receber esses vídeos aí. O YouTube voltou a me recomendar. Dito isso, vamos à importância do Campeonato Carioca para os times grandes. Óbvio que não vai ter aí uma importância como o Brasileirão, a Copa do Brasil, ou até a Libertadores e aí talvez até a Sul-Americana, mas tem a sua importância na questão financeira. E olha que é uma oportunidade de ouro aí para os times grandes, que não só recebem a grana da TV, óbvio, bem mais do que os times pequenos, mas também é uma grana muito boa aí para a transmissão dos jogos agora a nível nacional para o Brasil inteiro, como também a oportunidade de vender jogos do Campeonato Carioca para outros estados. O Flamengo faz muito isso, como por exemplo joga aí contra time pequeno
lá em Brasília. O Campeonato Carioca é sempre disputado lá em Brasília, né? Ou também já tivemos aí Vasco e Fluminense lá no estádio de Manaus, lá na Arena Amazônia. E tem gente dizendo que Vasco e Botafogo desse ano pode ser disputado nos Estados Unidos. Olha o Cariocão aí a nível internacional. Eu ainda não sei, vou confirmar essa informação aqui no decorrer dos próximos dias, quando estiver perto do Carioca, eu vou trazer essa informação para vocês. E óbvio também é uma grande oportunidade para os times grandes testar alguns jogadores que vêm direto da Copinha, que tá rolando, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que já começa logo na virada do ano, e a maioria dos times vão ficando pelo caminho na primeira fase, porque já que são muitos times, e outros vão aí caindo nas primeiras fases do mata-mata, e com isso esses jogadores podem ser aproveitados também no Campeonato Carioca. Mas tem também lá a sua importância para a própria federação, a FERJ, Federação do Estado do Rio de Janeiro. E a principal importância para a própria federação é a grande politicagem dos cartolas, que aproveitam esses primeiros meses do ano, né, que vão estar aí à frente do Campeonato Carioca, para se aparecer aí nas entrevistas, nas cerimônias de sorteio, cerimônias de abertura do Cariocão, na cerimônia lá da grande final, na entrega da medalha, na entrega da taça, também lá na cerimônia, provavelmente a Band também vai fazer isso esse ano, cerimônia de entrega dos melhores jogadores da competição, e os cartolas vão estar lá no meio. Eles aproveitam também para fazer a politicagem deles com outros cartolas, não só aqui do Rio de Janeiro, como também aí os cartolas de nível nacional também, já que o campeonato, repito, é transmitido para o Brasil inteiro praticamente, e esses times também às vezes saem para jogar fora, mesmo no Campeonato Carioca. Mas essa competição também tem os seus lados negativos, e o primeiro deles são os primeiros jogos aí da competição que não tem interesse nenhum, são jogos muito fracos, e geralmente esses times grandes, né, colocam aí jogadores sub-20, sub-23 para jogar, porém há um regulamento, como eu expliquei nesse vídeo aí, ó, que eu vou deixar aqui a thumbnail e também o link explicando sobre o Campeonato Carioca de 2024. Os clubes têm a obrigação de colocar o seu elenco principal a partir da terceira rodada. Por isso, as primeiras rodadas, primeira, segunda e até a terceira, são esvaziadas e sem interesse, assim, são jogos muito fracos realmente. E isso porque a federação aí encurtou, né, encurtou o número de jogos, para isso teve que diminuir, teve que mudar o formato da competição. Mas se você reparou bem, o Fred também disse isso aí. Acaba o Campeonato Carioca, vamos jogar Rio-São Paulo, vamos jogar Sul e Rio de Janeiro, tem que acabar o Campeonato Carioca. Na minha opinião, isso que o Fred se referiu ao torneio Rio-São Paulo ou às competições regionais pode ser inclusive uma solução para talvez trazer um pouco mais de interesse para os campeonatos estaduais. Eu já quero dizer que, apesar de trazer vários pontos positivos, eu não acredito que isso é possível de acontecer por conta da politicagem. Mas eu acho que se trocassem os campeonatos estaduais pelos regionais, teríamos muito mais pontos positivos do que negativos. Um campeonato regional faz com que todo mundo tenha um desafio um pouco maior. Inclusive tem aí, né, interesse um pouco maior também por parte do público, né, já que os times pequenos, por exemplo, do Rio, enfrentariam aí times pequenos de São Paulo que são bem mais fortes e também teriam a oportunidade de enfrentar os times grandes não só do Rio como também de São Paulo. E também ao contrário, né, os times grandes do Rio teriam a oportunidade de enfrentar os grandões de São Paulo logo nos primeiros meses e também enfrentar times de São Paulo que são melhores aí. E os times de São Paulo também teriam um certo desafio aí para enfrentar os times aqui do Rio em estádios pequenos, ou também teriam que enfrentar os times grandes aqui do Rio. Eu acho que seria muito mais interessante trocar os estaduais pelos regionais. Essa é a minha opinião, quero ouvir a sua opinião. Será que eu estou certo nisso? Será que o Fred está certo? O Campeonato Carioca tem que acabar e no lugar dele colocar o Rio-São Paulo? Bom, eu sou a favor dessa ideia. Coloca a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Valeu e até a próxima.